Como que cumprimenta? Já não lembro mais. Bom, a gente vai falar que depois só corta. É até gostoso ficar cortando mesmo. Bem, vamos lá. Já melhor falar de oração primeiro ou já ir direto no Pai Nosso? A gente começa por oração. O porquê de oração, o que é oração, A importância, né? a importância, aí a gente vai pro Pai Nosso. Aí vai fazer o Pai Nosso dividido. Usa. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, tipo... Por pedaço. É? É bom já falar explicando cada pedacinho. Vamos mais. Como diz aqui nas petições. Então vamos nessa. Olá, graças e paz seja com todos. Olá, graças e paz a todos. Amém. Estamos aqui para mais um estudo. Um estudo para a gente estar falando sobre oração, a oração especificamente a oração do Pai Nosso, a importância dela, porque assim como também todas as orações, como é importante a gente estar falando com o nosso Deus, isso aí é muito bom, que é um momento de nossa comunhão com o Pai. Então é muito importante a gente orar e muitas vezes a gente vê que até os próprios cristãos não dão muita importância na oração, né? Não ora como, entre aspas, como devido. Uhum. Não entende que a oração é esse momento de comunhão com Deus, porque nós falamos com Deus através da sua palavra e através da oração, né? Deus fala com a gente através da sua palavra, nós falamos com Deus através da oração e Deus nos responde também ali durante a oração. Só que muitas das vezes a gente acaba ignorando a oração e deixando de segundo plano. É como a gente no último estudo que nós fizemos, nós fomos para o avivamento. E eu estava dando um exemplo assim, eu estava com o Tiago, né? Estava assim, que é assim, Deus pega o Tiago, coloca ele numa família, pai, mãe, irmãos, muito abençoado. Aí ele cresce, vira um homem, aí casa, tem uma família muito abençoada, tem filhos. Aí Deus dá emprego para ele, dá dons. Deus vai cuidando e nós, todos abençoados dessa forma, seja de uma maneira ou de outra, a gente tem às vezes assim assim, conseguimos ficar às vezes, até dias sem buscar a face de Deus, né? Sendo que a gente quando tem foi o que eu citei também, né? Quando a gente namora, a gente não consegue ficar muito tempo longe da pessoa que a gente está namorando, porque muita saudade, por causa que é muito amor. Então a gente demonstra o nosso amor quando a gente começa a procurar a pessoa, né? É uma busca constante. Uhum. Aí a gente fica assim, mas pra quê, né? Pra que orar? Pra que orar? Orar, porque isso aí, é uma das formas que nós demonstramos esse amor pelo Pai, a gente sente falta dele. Inclusive até o jejum, né? O jejum é uma forma, né? Era o que eu ia falar, a gente acaba caindo na questão voltando, né, na questão do jejum. Fica aí também um Tema, possível né? futuro tema, como uma coisa puxa a outra. Mas, em resumo, o jejum é o quê? É a busca pela presença de Deus. É complicado falar isso? Complicado, mas o jejum não é uma moeda de troca. Assim como a oração também não é uma moeda de troca com Deus. Mas... ela não é meritória, né? Não. Meritória, né? Mas vamos começar, então, orando, pra gente... Falando em oração. Para não ficar sem nossas palavras. Uhum. Pra gente começar e a gente já entra e a gente pode até dar uma pincelada também nessa questão do jejum, já é uma coisa mais engatilhada. Tudo deve fechar outro, né? Como diz a Thaís, deixa tudo no combo. No combo. Essa do combo aí foi boa. Deu bastante visualização, né? As coisas que ele inventa. É. Amém.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, reunidos, Pai, em concordância, Pai, e em um único objetivo, Pai, que é falar do Senhor, Pai, falar do seu amor e trazer a tua palavra, Pai, para aqueles que estão ouvindo. Pai, abre as nossas mentes, Pai, para que nós possamos entender, Pai, mais da tua palavra. Pai, que nós possamos falar sobre ela, Pai, de forma, Pai, de modo que as pessoas entendam, Pai, a sua palavra entre nos corações e não só entre, Pai, mas como faça morada. Que hoje nós venhamos entender, Pai, a importância da oração, que nós venhamos entender que não é só um momento de fala, mas é um momento de intimidade com o Senhor, Pai. Ilumina nossas mentes, Pai, e guia, Pai, esse estudo, Pai, essa conversa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A gente nessa época reformada que a gente tem, a gente vê muitas, assim, devido àquela posição que Deus já tem tudo certo, Deus já sabe todas as coisas, né? A gente acaba relaxando, né? É que a gente parte do princípio que se todas as coisas já estão pré-definidas, por que que eu vou orar para Deus, entre aspas, mudar uma situação? Se Deus já tem tudo escrito, a gente então não tem poder sobre o que vai acontecer. Fato. Então, onde que entra a noção? Por que, para que, aspas, né? Para que eu vou perder o meu tempo orando se isso não vai mudar, aspas, nada na minha vida? Afinal de contas, já está tudo predestinado. Né? Nós estávamos predestinados a ter essa conversa. Eu estava predestinado a casar com a minha esposa, o senhor com a sua. Então, onde que entra a oração nisso? Onde que entra a oração na nossa vida? É meio que, vamos dizer, não tem outra palavra, vamos dizer assim, é meio que estranho mesmo, né? Mas só que assim, eu baseio naquela coisa. Jesus, ele todo dia ele ia para o monte orar. Ele passava o dia, tinha as curas, ele ensinava e tal. E quando o pessoal ia embora, ele ia para o monte orar. Ele passava a noite orando. Pela manhã ele descia. Então, assim, mais do que ele, sabe, assim, não tem quem mais sabe mais do que ele, do que está tudo formado. Ele sabia, eu vim para cá, o meu destino é esse, eu vou morrer na cruz para salvar todo mundo. Então, assim, vamos dizer assim, e se esse pensamento é válido, então por que Jesus orava então? Pela questão do contato. Jesus sendo Deus em forma de homem, né, sendo Deus encarnado, sendo Um homem-Deus, ele ainda havia a necessidade de ele falar com o Deus Pai. Por quê? A partir do momento em que entrou a corrupção na humanidade, houve uma quebra de vínculo. Como é que funcionava a dinâmica de oração no Éden? Ao cair do dia, Deus vinha até o jardim, né, o local de presença de Deus, e ele falava com Adão e falava com Eva. Eles conversavam, ali eles tinham aquele momento de intimidade face a face. Acontece tudo o que acontece, Eva come do fruto, né, dá para Adão, Adão também come do fruto, e os dois então enxergam a sua nudez, e ali existe um desligamento do que é o homem, da intimidade do homem com Deus. Quando o homem peca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se esconde. Então Deus, quando desce para falar com o homem, ele fala: Adão, Adão, onde que você está? Não é que Deus não soubesse onde que Adão estava, mas era: Adão, onde que você está na minha presença agora? Então ali teve uma oração, e a partir dali, o único modo que o homem tinha
de falar com Deus e Deus falar com o homem era através da oração. Então a oração para nós é a religação do nosso contato com Deus. É o momento que a gente pode falar diretamente com o nosso Pai. Então, apesar que assim, né? Antes mesmo do pecado já existia essa oração, né? Porque todo dia ele passava lá e conversava com. Porque a oração nada mais é do que um bate-papo entre nós e Deus. Só que ali havia um detalhe talvez tete a mais tete. importante, que era a presença integral da glória de Deus. Deus descia, passeava pelo Éden com o homem e conversava com o homem. A partir desse momento que entrou o pecado, nós fomos destituídos da graça. Então nós fomos destituídos desse contato direto com Deus. Então, para a gente ter um contato com Deus, foi através da oração. Quando o homem ele é expulso do Éden, ele não está sendo só expulso de um jardim. Ele está sendo expulso da presença. Então, para ele voltar à presença, para ele estar na presença, ele precisa de uma oração, ele precisa falar com Deus. Um exemplo, o Senhor tem os seus filhos. Os seus filhos, quando querem a sua presença, o que eles fazem? Eles te procuram e eles vêm conversar com o Senhor. Eles procuram, ali eles vão demonstrar a saudade deles e a vontade deles de estar junto. E a oração para nós hoje é exatamente isso. Quando Jesus veio, morreu por nós, foi cortado o véu e hoje nós temos uma ligação direta com Deus. Então nós estamos em constante conversa com Deus. Nós não presenciamos a glória dele de forma palpável, né, e visível, como Adão e Eva viam no jardim, mas nós sentimos a presença do Senhor. Então, mas você vê, assim, que eu nem Jesus. Jesus ele estava lá no céu com Deus o tempo todo. Ele vem para a terra. Aí existe essa separação porque ele agora torna-se homem. Mas você vê que ele tinha necessidade de todo dia, à noite, passar a noite falando com Deus. É intimidade. Não é assim, que a impressão que dá o quê? Que quando Jesus fica a noite toda lá no monte orando, que ele está pedindo coisa, mas não é, ele está conversando. Ele está matando a saudade, conversando. Né? É que nem Adão e Eva também. Deus vinha para eles conversarem. Eles não estavam pedindo nada, eles estavam conversando. Porque às vezes a gente pensa assim, oração é sinônimo de quê? De pedir para Deus. E não é isso, é ter comunhão. A gente fala assim, a gente precisa ter intimidade com Deus e às vezes a gente não sabe nem o que ele está falando. A gente precisa ter essa intimidade com Deus. E qual que é o momento hoje? O momento da intimidade é o momento que a gente vai falar com o Senhor, seja que maneira cada um tem de falar com Deus, né? Então, esse momento que ele se separa para conversar com Deus é o momento de intimidade. Aí é o momento onde a gente se fortalece, onde a gente consegue ter paz, onde a gente consegue ter ânimo para fazer as coisas. Mediante as dificuldades, a gente passa de boa, porque você tem uma conversa com Deus. E quando você tem essa conversa com Deus, aí a gente tem o quê? A gente começa a ter mais presença de Deus, né? Exatamente. Mais presença de Deus. E é aquilo, não é que orar vai diminuir a sua prova. Uhum. Orar não vai diminuir a sua prova. Não é que orar, a sua oração não vai mover a mão de Deus em seu favor. É até delicado falar isso, porque hoje em dia isso é pregado. Não, eu vou orar que é para Deus fazer tal coisa. Irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se vocês pensam assim, eu quero usar um exemplo muito simples. Pode um elefante caber dentro de uma caixa de fósforo? De maneira alguma. O senhor sozinho consegue empurrar um ônibus? Então, o que faz a gente acreditar que a nossa oração vai obrigar a Deus a fazer alguma coisa? Dá a impressão assim que Deus está lá meio perdido e a gente vai falar com ele e orienta ele a fazer alguma coisa. Eu vou ajudar Deus. Tem gente que ora falando assim, Pai, se isso não acontecer, irmão, se isso não acontecer, eu tenho outra notícia para te dar. O problema é total seu. Deus não é obrigado a fazer nada porque você está orando. A sua oração é um momento de intimidade sua com Deus. É um momento em que você vai depositar a sua ansiedade aos pés do Senhor.
é um momento onde você vai clamar pela presença de Deus. E como a gente vai ver na própria oração do Pai Nosso, é você pedir que a vontade de Deus seja feita. Assim, a gente vê as pessoas, vê Jesus naquele momento de angústia, né? Ele fazendo uma oração, ele falando, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele fala, mas é um momento assim é como você está passando por um problema, você precisa conversar com alguém. Você só precisa disso, conversar com alguém. Tanto é que geralmente quando você vai dar aconselhamento, você vai dar aconselhamento entre aspas, né? Porque você praticamente não fala. Você escuta. O aconselhamento é ouvir o que o cara tem que falar, porque ele precisa falar. Então aquele momento de dor de Cristo, ele como homem, ele precisava falar. Então ele falou, mas ele é tão consciente que ele fala, se possível for, a parte de mim esse cálice, porém, seja feita a sua vontade. Ele já era consciente que não ia mudar. E se a gente for parar para ver, ele invoca a vontade de Deus 2 vezes na mesma oração. Porque se possível for. Se não for possível, Pai, amém. Então, ele já sabia que a vontade que seria feita seria a vontade do Pai. Ele mesmo, inúmeras vezes ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, ali ele já falava, independente da situação, o que vai prevalecer é a vontade do meu Pai. Ele subia ao monte exatamente para ter de novo aquele pedacinho do céu, que é o que a gente tem quando a gente ora. Quando a gente ora, nós estamos entrando no local de presença. Nós estamos entrando ali na presença do Senhor e falando tete a tete com o Pai. Tete a tete. E ali nós sentimos a presença do Pai. Nós sabemos que Ele está nos ouvindo. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós sentimos a presença da nossa Trindade. Do nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo que já habita em nós e que leva as nossas orações até Deus. Mas a oração, em resumo, para nós hoje, é esse momento de intimidade. Assim como o jejum. As pessoas falam, não, eu vou jejuar no propósito de Deus vai encher o tanque do meu carro. Não. O jejum é exatamente a busca pela presença. Na própria palavra, Jesus é questionado sobre o jejum e ele fala, pode os convidados ficarem tristes na presença do noivo? Não, enquanto o noivo está na festa, eles festejam. Quando o noivo partir, então haverá o jejum pela saudade. Então, tanto o jejum quanto a oração é um momento de busca de intimidade com Deus. É que o jejum, quando você está jejuando, você está ativando o seu lado espiritual, né? Você está vivendo, mesmo que você esteja trabalhando ou você esteja fazendo outras coisas, mas você está vivendo o seu lado espiritual, é o momento do jejum. Então, é o momento da gente estar mais perto de Deus, diferente do que a gente esteja fazendo, né? Então, é isso que é o jejum, né? Por isso que fala que a gente, quando tem saudade, a gente faz o quê? Jejua. Porque é que nem a gente quando tem um amigo, né? Tem um amigo no serviço, na escola, na igreja. Aí quando você tem um oportunidade, fala, vamos se reunir pra gente conversar. Por quê? Porque você tem saudade. Então você vai, senta, conversa, dá risada, tem aquela comunhão entre os dois. E assim é o que eu vejo Jesus lá naquele monte, passando a noite todinha conversando com o Pai. Conversando com o Pai, e o que ele estava conversando? É a intimidade dos dois. Os dois estavam naquela intimidade. E é isso, a gente cria um ritual para a oração. Cria um ritual. Uns dizem que tem que ficar em pé, uns falam que tem que ficar sentado, outros tem que ficar de joelho, né? Cada um cria uma maneira que ele gosta e ele fala que esse é o certo. Mas é isso, esse momento de intimidade é a mesma coisa de eu falar que eu tenho que ter uma forma de conversar com a minha esposa. Não, eu tenho intimidade com a minha esposa, então quando eu vejo ela, cada hora a gente se vê de uma forma. O que importa é o quê? A gente tem aquele momento de comunhão e conversar. É a mesma coisa do amigo, você vê o amigo, você vai fazer não, então para mim ver meu amigo, eu vou ter que fazer isso. Não. A gente sempre conversa, dá risada, pronto.
Então a oração eu vejo é isso, porque assim, não é o pedir, não é tanto pedir, porque né, eu acho que não é isso a situação. Tanto é que a gente vê como na oração do Pai Nosso aqui, você vê que Jesus mostra um modelo como? Ele mostra a gente, primeira coisa que a gente começa a fazer é o quê? É buscando o reino. Buscando o reino e entendendo que a vontade do Pai seja feita. Aí o que a gente fala sobre, assim, sobre o pão nosso cada dia, se você for ver por um lado, claro que é o alimento. Mas você pode ver até o pão nosso como também a palavra de Deus sendo o pão nosso para a gente. Entendeu? Então a gente vê que o Pai Nosso é algo mais espiritual do que tudo, Sim. né? Porque ele está ensinando, essa é a forma. Essa é a forma da gente fazer a nossa oração. Conversar com o Pai, abrir o coração. Aí às vezes a gente fica assim, eu não posso falar desse jeito com o Pai. Tanto é que Jesus, quando ele, na oração do Pai Nosso, ele quebra uma forma que eles tinham, que eles nem o nome de Deus falavam. Os judeus nem o nome de Deus falava para quê? Para que eles não estivessem errando. Então eles nem falavam, eles usavam um dialeto, né? Que a gente não consegue nem pronunciar. E aquilo lá você falava, você estava falando que era Deus. Então, assim, e ele já traz uma intimidade. Ele fala, quando você for orar, você faz assim, ó, você já começa, Pai Nosso que estás no céu. Então ele já traz uma intimidade. Que nem você falou, o filho, quando fala com o pai, ele tem intimidade com o pai. Então, seja o que for preciso falar, ele vai lá e conversa. Ele pede orientação, ele pede ajuda, seja o que for, mas ele vai lá numa intimidade, ele não tem problema. Por quê? Porque é o pai. E assim, quando você vê Jesus falando pai, ele poderia falar qualquer outro nome, mas ele falou pai. Por quê? Porque naquela época os pais eram muito respeitados. Os pais, mesmo os filhos em erro, eles respeitavam o pai, eles obedeciam o pai. Você vê que quando o pai falava alguma coisa, já era. Ele falou, tá feito. Ele falou, por isso que ele usa esse nome pai, porque era assim a posição mais de respeito que existia naquela época. Então hoje a gente fala Pai Nosso, parece que uma coisa assim muito, né, muito tranquila, né? Porque nem todos os filhos respeitam o pai. Tem filhos que não se dá com o pai até. Mas naquela época não. Por mais que o filho não concordasse com o pai, mas a vontade do pai era soberana. Então por isso que ele usa esse nome. Era a comunhão que existia na época lá que era mais respeitada. Então é que o pai falou, mas podia ser quem foi. Porque o rei que fosse falar não ia contra, porque o pai falou. Então, a palavra do pai, ela era soberana, era maior que tudo. Então por isso que ele fala assim, Pai Nosso, senão ele podia ter falado outro nome, mas ele usou o nome mais respeitado que existia. Então, Autoridade. isso. A gente estava falando esse dia num devocional sobre supremacia. E às vezes a gente entende, mas quando a gente vai exercer, a gente parece que não entende. Entendeu? Sobre essa coisa de soberania, supremacia, de autoridade, poder, domínio sobre nós, né? Porque você vê que no Pai Nosso ele fala sobre assim, teu reino vem sobre ele, fala numa posição de quê? De governo, né? De governo. Que seu reino venha sobre nós, o seu governo venha sobre nós. Então, Jesus, quando ele está falando para a gente orar assim. Que seu governo venha sobre, ou seja, que o Senhor possa comandar a nossa vida, entendeu? Por isso que a oração, ela não existe nada meritório por causa disso. Porque tem gente que acha que se ficar 7 horas orando, a oração dele vai ser mais ouvida do que aquele que orou 10 minutos. E a gente vê no próprio Pai Nosso que a oração do Pai Nosso é uma oração de exaltação ao Senhor e de dependência nossa para com Deus e de submissão. Porque vamos lá. Mateus 6, vamos a partir do 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados ou para serem vistos pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto,
E após fechado a porta, orarás o teu pai que está em secreto. E o teu pai que o vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis com eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que peçais. Por essa razão, vós oreis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o pão diário, ou o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vai variar de algumas palavras de acordo com a tradução, mas aqui a gente já consegue ver. Vamos partir aqui já pelo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Além dele já demonstrar a autoridade paternal, né, o patriarcado ali de Deus, ele ainda fala: santificado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, nosso Pai. É um momento de intimidade e de engrandecer ao Senhor. É o momento em que a gente se coloca na presença do Senhor e a gente fala: papai, olha eu aqui de novo. Pai, engrandecido seja o seu nome, santificado seja o seu nome. É um momento de ressaltar a soberania de Deus e de nos colocar na posição de filhos e colocar Deus como autoridade maior na nossa vida. Como o Senhor mesmo disse, pai é a autoridade na vida dos filhos, das filhas, onde a palavra do pai é a última. A palavra do pai na família, dentro da casa, ela é soberana. Então aqui, logo no começo, já nos convida ao quê? A colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas. Pai nosso, Senhor meu, santificado seja o teu nome. Eu acho muito interessante o santificado seja o seu nome, porque assim, eu lembro que uma vez a gente, numa conversa, a gente falava assim, como que eu posso santificar Deus? Isso não existe, né? É Deus que nos santifica. Mas a gente, quando Jesus fala santificado seja o seu nome, diz assim, quando você está em estado de santidade, você está fazendo o quê? Você está fazendo a vontade do Senhor. Fazendo a vontade do Pai. Toda vez que eu obedeço a Deus, eu estou num estado de santidade. Então, quando ele fala santificado seja o teu nome, Jesus está ensinando isso daí, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, ele está lá no céu e nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo tudo certo, tudo conforme ele quer, conforme a vontade dele. Nós estamos colocando tudo conforme é o querer dele, entendeu? É por isso que a gente fala, a oração, ela não move a mão de Deus, né? Porque assim, se a gente viver o que ele está falando aqui, a gente já está entendendo que ele está no céu, o Deus Todo-Poderoso, e nós estamos fazendo tudo certo, santificando o nome dele. Né? Eu poderia ter colocado outra palavra aqui, mas fica uma palavra perfeita porque É para que o nome dele seja glorificado. é através das nossas atitudes. Tudo que nós for fazer está santificando o nome do Senhor. Não que está fazendo ele mais santo, mas é que está sendo feito assim. A partir do momento que eu ando na rua, cada ato meu está na vontade de Deus, é como se ele estivesse santificando, né? A gente está fazendo um ato santo, que é isso que ele exorta, né? Ele fala assim como o Pai é santo, né? Que a gente tem que ser santo. E lá em, acho que é Êxodo, que ele fala assim como eu sou santo, sede santo vós. Então é isso, como que eu sou santo? Fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A gente ouve muito uma frase que eu acho muito
muito, desculpa, você dá uma acho ridículo a pessoa falar assim, ninguém é santo. Nós não somos santos. Pode ser que não, porque se a gente não estiver fazendo a vontade do Senhor, né? Então nós estamos longe de santidade. Mas se nós estamos fazendo, buscando fazer a vontade do Senhor, agradar Ele diante das nossas atitudes, nós estamos num estado de santidade, sim, né? A gente sabe que isso vem dele, isso vem do Senhor, do Espírito Santo, de fazer a gente santo, né? A gente vê na teologia lá da salvação, da graça, tem um momento da santificação. O Espírito Santo vem e nos santifica. Aí ele santifica, e como a gente sabe quem está santificado? Quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Fazendo conforme o Senhor quer. Entendeu? E assim, e a gente acaba fazendo uma naturalidade. Então, o que Jesus está mostrando que a gente tem que fazer na nossa oração é isso, buscar todos os tempos fazer aquela que é a vontade do Senhor. Isso que é santificado seja o teu nome. É o que leva a gente para aqui já pro 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem uma que diz assim, foi uma vez só que eu vi assim, que eu achei muito interessante, que assim na terra como é no céu. Sim. Né? Que é isso que eu tô falando, que que a gente vive aqui na terra como vive-se lá no céu. É o governo de Deus. Jesus, ele fala o quê? É chegado o reino de Deus. Então, a partir do momento em que Cristo desce, ele se faz homem por nós, é chegado o reino de Deus. O povo esperava o reino de Deus como um reinado que fosse derrubar o reinado de Roma. Só que o reinado de Deus não veio para derrubar o reinado de Roma, ele veio para derrubar o reinado do pecado. Então Jesus fala, é chegado o reino de Deus. E aqui já fala, venha o teu reino, então venha o teu governo. Seja feita a tua vontade. Aqui novamente ressalta a soberania de Deus e que a vontade de Deus vai estar sempre, deve ser sempre plena. Assim na terra como no céu, ou como o Senhor diz, né, como é no céu. Porque é o governo de Deus. O governo de Deus, ele precisa ser pleno tanto no céu, que é o local do seu trono, ali onde ele literalmente, né, ele governa, mas aqui na terra também. Como assim? Com a gente fazendo a sua vontade, propagando a sua palavra e vivendo nesse processo de santidade, vivendo em santidade ao Senhor. Essa é quando Jesus fala essa palavra assim, sobre o reino de Deus na terra, ele é forte porque assim, ele também diz, né, que o mundo jaz do maligno, ou seja, o ato o maligno, o diabo já tem um poderio na terra. Ele está dominando, porque para ele é fácil, né? E a partir do erro de Adão, nós já temos essa herança adâmica, então nós já erramos por naturalidade. Então, para o diabo, isso daí já tem, ele já está reinando na terra. Então, quando a gente vem agora, o reino de Deus vem combater esse reino satânico, entendeu? Aí a gente está indo contra vamos dizer assim, o normal da terra. A gente está indo na contramão daquilo que a terra está vivendo hoje. Que, assim, se a gente deixar pessoas em lugares e ninguém falar nada para ela, não ensinar, não dá, entendeu? Mostrar o que é certo e errado, ela não vai ver errado, porque esse é o nosso caminhar, esse é a nossa naturalidade. A naturalidade já é pecaminosa. Então, quando a gente vive o reino de Deus aqui na terra, a gente está indo de contramão ou combatendo aquilo que é o reino que foi implantado aqui através de Satanás. Não que ele é dono de nada, não é isso que eu estou dizendo. É que ele, através de sua vontade maligna, a gente obedece, então a gente está servindo a ele. O povo, a humanidade está servindo a ele. O reinado do mal e o reinado do pecado. Uhum. É o sistema, assim como qualquer sistema, nós hoje vivemos um sistema
político baseado em governança. O presidente, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados. Antes era um governo feudal, era um rei. E o sistema pecaminoso é a mesma coisa. Existe um governo que controla, que é o governo do maligno, que é o governo do pecado. E então, aqui a gente clama, Pai, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. É o clamor em oração para que seja quebrado esse sistema pecaminoso e que o que venha predominar na terra seja o quê? O governo de Deus, a vontade plena de Deus. A gente está vendo aqui, ele está falando sobre a parte do reino, né? Até agora a conversa. A gente vai vir a hora que fala do pão. Mas é interessante que o versículo 8 ele termina assim, ó. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes mesmo que peçais. Então, é o que a gente estava falando no começo, antes de entrar na parte do Pai Nosso. As coisas já são assim, mesmo que a gente não orasse, Deus ia tratar da gente, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Deus trata aqueles que o temem, mas não é verdade, Ele trata todo mundo. Deus trata todo mundo. É que a gente já explicou em outros estudos nossos sobre a graça comum e a graça salvadora. E a graça comum é isso. Todo mundo temendo o Senhor ou não, ou até mesmo obedecendo ou não, se você faz por onde, a graça comum ela vem até você. E às vezes a graça comum vem mais naquele que não... Ele vem mais naquele que não serve ao Senhor do que aquele que serve. Porque aquele que não serve, ele faz sem servir e ele faz por si mesmo. E a gente, às vezes, sabendo o que tem que fazer, a gente não faz. A gente não faz. Que torna isso pior, né? Pior do que aquele que não sabe e acaba acertando de uma certa forma. Então ele é mais merecedor da graça comum do que aquele que serve ao Senhor. Porque além da gente não fazer, a gente está num estado de desobediência. E como a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar, né? E quando a gente entra nessa passagem que Samuel, né, exorta o rei, que ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar, o sacrifício era tudo, né? Era uma visão que eles tinham, assim, que quando eles sacrificavam, eles estavam adorando a Deus assim ao extremo. Ele fala, não, é melhor vocês obedecer do que vocês tentar agradecer, né? Agradar a Deus com sacrifícios. Até porque é como Paulo rebate isso em Colossenses, né? Sobre a doutrina de homens, né? Muita gente quer fazer os nossos rituais, os nossos cultos dentro de doutrinas de homens, ou seja, dentro de vontade dos homens. Aquilo que o homem acha que é certo. E às vezes Deus nem tá recebendo o que a gente está fazendo, porque quando é a vontade do homem, a porcentagem de erro nosso é muito maior do que quando a gente só vai e segue aquilo que o Espírito de Deus quer que a gente faça. Já existe um manual. Uhum. Voltando a exemplos, é como dirigir o carro. Existe um manual e existe como deve ser feito. Se você faz errado, você vai arcar com as consequências do seu erro. Mas está escrito o que você precisa fazer, como você precisa fazer, o que você deve fazer. Então, tá lá. No 11, onde fala do pão diário, a gente volta lá atrás, quando a palavra diz que Deus ele cuida das árvores, das aves, das folhas do campo, quem dirá de nós. Então, Deus sabe aquilo que a gente precisa. Isso é um fato. Mas aí a gente volta naquilo. Se Deus sabe de todas as coisas, para que orar? Porque é uma conversa. Porque não é um momento de pedir, é um momento de conversar. De conversar, exatamente. Até porque quando você vê dois amigos se encontram, não fica pedindo um gol, né? Quando você vê dois amigos, fala, mal tempo que ele não se vê.
Aí quando a gente se vê, a gente não vai ficar pedindo pro outro alguma coisa, não, a gente vai sentir aquele momento, vai viver aquele momento, como fala, fazer do melhor aquele momento pra gente passar junto. E, e assim que acaba aquele momento, a saudade continua de novo. A não ser que haja um interesse unilateral. E aí é o Onde... que nós fazemos nas nossas orações. Exatamente. É o que nós... É o que, como diz o ditado, né? É o venha a nós, o Uhum. vosso reino, nada. Desse jeito. Não faz muito sentido? Não faz muito sentido esse ditado, mas ele explica como é que as coisas são. Porque nós nos apresentamos em oração e, vamos ser sinceros, grande parte das nossas orações é pedindo, é petição. E muitas vezes ela só vem quando você precisa pedir, né? Quando você precisa pedir, o negócio tá difícil, a gente pede, a gente já vai pro joelho, né? Precisou, a gente corre atrás de Deus. Aí pede, pede, pede e só vive isso. E isso não é adoração. Isso não é adoração. A gente não tem aquele momento de que a gente fala assim, vamos fazer uma consagração, por exemplo. A consagração é interessante que, pelo menos quando a gente fazia, quando a gente estava lá na Vila Prado, né, a consagração da gente era isso, era viver momentos de adoração, louvando, enaltecendo o Senhor, agradecendo, entendeu? Era um momento, aí depois a gente ouvia uma mensagem rápida, depois vinha de novo, assim, era 3 horas fazendo isso e assim, é a coisa mais gostosa que existe. É muito bom de fazer isso. Bem, esquece, para de pedir, porque como está aqui no versículo 8, antes que a gente peça, Deus já sabe o que nós precisamos. Entendeu? E se já está pronto ou não, a nossa oração não vai mudar nada. É aquilo. É errado pedir? Não, não é. Porque assim como um filho pede algo para o pai, nós vamos pedir algo para o nosso pai que está no céu. A gente volta àquilo que Jesus fez, né? O pedido de Jesus, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice. Tem algo que... Apesar que é bom a gente entender também o que é esse cálice, né? Porque às vezes a gente fala isso daí, muita gente não entende o que é isso. Porque existe o cálice da bênção e o cálice da maldição. E Jesus, ele ia beber o cálice da maldição que todos nós tínhamos que tomar. Então o problema dele não é que ele tá com medo de morrer. Não, não é. Até porque a gente sempre fala isso. Pedro, Paulo, tudo quanto é apóstolo lá, acho que só teve um que morreu naturalmente. Acho que foi João, né? O restante todos morreram de forma terrível. Mas mesmo morrendo de forma natural, não foi uma morte muito feliz, não. Não, porque onde ele estava, né? As doenças que existiam lá, eram doenças terríveis, né? Então, assim, você vê que o medo de Jesus não era o medo de morrer. Porque em Marcos ele fala isso aí, que o pessoal ia perseguir. Ele estava falando diretamente dos apóstolos. A gente fala hoje, né, que a gente vai ser perseguido, não, mas quando ele fala de... Ele está falando diretamente agora, vocês vão ser perseguidos. Sim, ele fala, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por amor ao meu nome. Isso. E ele estava falando diretamente para os apóstolos. E às vezes a gente traz pra gente, por isso que eu sou perseguido, por isso que o pessoal me odeia, por isso que ele começa a se vitimizar, né, e coloca isso traz pra gente, mas ele está falando diretamente com os apóstolos. E aconteceu. Então, aquele desespero de Jesus não podia ser de medo de morrer, não. Até porque a morte ia levar ele pro Pai, então, né? A morte Por que ele ia desesperar? era lucro, né? Claro. Mas assim, queria beber o cálice da maldição, ou seja, aquele cálice que nós que pecamos acabamos tomando esse cálice da maldição, né? Porque, como você falou, né? Agora há pouco, que pelo cálice, através do pecado, nós somos destituídos da glória de Deus. Se somos destituídos da glória, ou seja, fomos tirados da glória de Deus, é isso a maldição, né? Aquela coisa, a presença de Deus, nós temos o que? Graça. Sem a presença de Deus, desgraça. Nós somos totalmente desgraçados. Então é esse cálice que ele fala, né? Se for a parte de mim, esse cálice. Que ele vai conviver, ele vai sentir o erro, o pecado. Ele vai viver aquele momento de pecado no nosso lugar, sendo castigado por aqueles pecados. Então é isso que é o beber o cálice. Entendeu? E não é errado pedir. A gente vê... isso é um detalhe muito, muito interessante que passa batido e as pessoas acabam, talvez por não entender direito, acabam usando de forma errada.
Jesus fala o quê? Tudo aquilo que pedires em meu nome vos será dado. Aí a gente fala assim, então tudo que eu for pedir, eu vou pedir em nome de Em nome Jesus. de Jesus, né? A gente Pai, dá aquela ênfase assim, você ora tranquilo, mano, em nome de Jesus, eu parece te que, né? peço em nome de Pega até Jesus, mais força Pai, pra que falar. eu ganhe na Mega Sena. Quando Jesus fala assim, tudo aquilo que pedires em meu nome vos será dado, tudo aquilo que vocês pedirem em prol do meu nome vos será dado. Aí volta a entrar a pergunta o para que você quer isso? Então é assim, tudo aquilo que você pedir e que seja para que o nome do Senhor seja glorificado, vos será dado. Agora, tudo aquilo que você pedir e que for trazer maldição ou que não seja para glorificar o nome do Senhor, entra no buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai ser acrescentado. Mas tudo aquilo que você pedir para que o nome do Senhor seja glorificado, vos será dado. E é uma coisa que quando a gente entende, muda a chave na nossa cabeça. Porque não é, tudo, eu vou pedir tudo em nome de Jesus porque Deus vai me dar. Dá a impressão que a gente põe Deus na parede. Na hora que eu falo assim, em nome de Jesus, Deus está rolando. Ele vai ter que dar. É Eu aquilo. falei, em nome de Jesus. Né? Jesus é o banco, como se Deus fosse o banco e Jesus fosse o fiador. Eu não tenho como pagar, então fica pelo que Jesus lhe pague. A Bíblia assim. diz assim que Jesus é nosso advogado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus recebeu toda a autoridade. Então é como se fosse assim, ó. A gente tem uma causa na justiça e a gente pega um advogado. Esse advogado vai ter toda a autoridade. Então ele vai falar em meu nome. Tudo que ele for falar, ele vai falar em meu nome. Entendeu? Então ele vai falar, tipo assim, de repente eu pratiquei algum ato aí que eu posso ser preso. Você acha que ele vai falar alguma coisa em meu nome para mim ser preso? Não. Não tem lógica isso. Então é a mesma coisa. Quando o advogado fala, ele fala em meu nome para mim sair dessa sentença. E quando a gente vai falar com o Pai, Jesus é toda autoridade, o nome dele é todo poderoso. Então a gente usa o nome dele, mas dentro daquilo que está dentro da vontade de Deus. É você falar, pedir para Deus alguma coisa que é a vontade dele, e a gente diz assim, estou falando em nome de Jesus, porque nós mesmo, se for falar por nós mesmo, Deus nem ouve. Entendeu? A palavra de Deus fala que quando nós oramos, o Espírito Santo, ele leva até o Senhor como se gemido inexprimível. Ou seja, ele vai arrumar aquilo que a gente está falando, porque assim, se não é Deus, se não é Jesus, se não é o Espírito Santo, irmão, nós não temos nada o que fazer diante de Deus que não vai dar certo. As nossas orações não vão ser ouvidas. Não adianta você orar, Deus, mata Joãozinho em nome de Jesus. Eu já não aguento mais Joãozinho. Onde que está a glória para o nome de Deus nisso? Você pegar uma mulher que já é compromissada e você está apaixonado demais, você fala assim, Senhor, me dá essa mulher que eu tô amando ela demais. Fala, tá tudo errado. Fala, você vai ser minha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí Deus fala assim, não, tudo bem, vai ser uma prostituição, mas ele pediu em nome de Jesus, então eu tenho que dar. Então Deus vai lá, certo? Então ela é sua. Jogar você pro inferno. Em nome de Jesus. Só porque ele quer, né? Só porque ele quer que Deus vai contra a própria natureza dele. A gente, indo aqui agora pro 12, a gente entra no perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou em algumas traduções, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos quem peca contra nós. O que é isso? É exatamente essa questão do perdão, a dívida, o perdão. Jesus ele usa de uma parábola para falar do bom e do mau servo, onde o servo devia um valor ao seu senhor e o seu senhor perdoa aquela dívida do servo. O servo sai ali da presença do senhor e vai cobrar o seu colega, o seu conservo que está devendo para ele. E ao invés dele ter a misericórdia de perdoar a dívida do seu irmão, não.
ele cobra e sentencia o cara, o seu irmão ali a pagar a sua dívida. E é exatamente sobre isso que fala nessa parte do perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Porque é preciso liberar o perdão. Aqui, como a gente já tem visto desde do início da oração do Pai Nosso, no começo nós exaltamos ao Senhor, nós colocamos o Senhor na sua soberania, nós nos colocamos no lugar de servo do Senhor e de viver de acordo com o governo de Deus. Nós clamamos a Deus pelo nosso pão diário, como é que é a palavra? Agora me fugiu da cabeça. Para que Deus supra a necessidade do dia a dia. E aqui nós nos colocamos no papel de perdoador, onde nós falamos, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa a minha dívida, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão por ter me ofendido, assim como eu perdoo o meu irmão por ter pecado contra mim. É o você liberar o perdão. E nisso, como a gente estava falando, o nome do Senhor ser glorificado. Mas você vê que é assim, né? É que a gente, às vezes, a gente usa só um pedaço da palavra. Né? Quando ele fala assim, perdoe as nossas dívidas, ou perdoa aqueles pecados que nós cometemos, assim como nós temos feito com o nosso irmão. Então, quer dizer assim como eu sou justo, assim como eu faço justiça diante das pessoas, faça também justiça comigo, né? Me perdoe. É isso que é o perigo da coisa, né? Só que aí tá, você tá perdoando? Porque, como o pessoal fala, quando você aponta um dedo para a pessoa, os outros dedos apontam para você. Seus outros dedos apontam para você. Você está perdoando o seu irmão? Porque se você não está perdoando o seu irmão, essa parte da oração você está orando em vão. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como... Pai, não é todo mundo que eu perdoo, não, mas me perdoa por aqueles que eu perdoo. Você não faz a obra completa, mas quer viver a plenitude daquilo que Deus vai te proporcionar, que Deus pode te prover naquilo. Você não perdoa, mas você quer ser perdoado. Você vê que os apóstolos, que quando Jesus fala essa parábola que você citou aí, acho que ele chega a subir aquele gelo nas costas, porque ele fala assim, ó, ele me ensinou a orar o Pai Nosso assim, perdoa minhas dívidas assim como eu tenho perdoado as outras pessoas. Aí ele vem com aquela parábola. O cara que devia tanto e recebe o perdão de outro, né? Aí quando alguém que deve para ele uma coisa muito menor, ele vai espancar, ele faz isso, faz aquilo. Aí ele é o quê? Ele é jogado, né, no fogo. Aí Deus ensina você a orar assim. Vai me perdoando, porque é assim como eu perdoo as pessoas. Então, ou seja, assim, do jeito que eu... É como do julgamento, né? Da medida que você julgar, serei julgado, né? Então você vê que os nossos atos ruins, eles são ruins pra gente mesmo. E é aquilo, na oração, a gente fala oração não é meritória, né? Como de fato não é. Uhum. Mas aqui é a única parte na oração onde existe uma condição. Existe uma condição para você falar, Pai, perdoa as minhas dívidas. Mas existe uma condição. Então você só vai ter o seu pecado, sua dívida perdoada na condição de... Pecado não, a ofensa, né? A dívida ali perdoada na condição de você precisa perdoar. E assim, hoje pra gente entender isso é um pouco complicado. A gente tá entendendo assim, o Rodrigo ele pisou na bola comigo e eu perdoei ele, aí eu falo, Deus me perdoe, assim como eu tenho perdoado o Rodrigo, ele dá mancada, mas eu tô perdoando ele. É uma maneira de a gente entender. Mas naquela época, a lei, se você vai na lei mosaica, isso era muito comum. Por exemplo, assim, aquele que era
que era tido como escravo, ele tinha o ano que ele era perdoado, né? Aí acabava aquela escravidão. Até as compras, né? Você comprava, eu vendia minha casa para você. Parcelado. Quando chegava no ano do jubileu, você ia me devolver. Você me devolvia a casa. Você comprou de mim, mas agora no ano do jubileu você me devolvia. Então, quer dizer, existia um perdão de todas as dívidas para que todo mundo fosse igual. Aí todo mundo seria igual, né? Essa é a visão. Ninguém ia ser mais do que o outro. Não confunda com comunismo. Claro, Nome de Jesus. Nada a ver. Até porque ele não faz isso. Mas tem gente que de 4 em 4 anos tem. Enfim. Não vamos entrar nesse mérito, não. Mas é a única oração onde, para você ser atendido, existe uma condição que depende de você. Para você ser perdoado, você vai precisar de perdoar. E é aquilo. Jesus morreu para nos livrar do pecado, para nos lavar do pecado, para nos perdoar do pecado. É aquilo. Então quer dizer que se eu não perdoar o Joãozinho por algo que ele fez, vai anular a morte de Cristo? Não vai anular a morte de Cristo. Mas você precisa perdoar para que você seja perdoado também. É uma via de mão dupla. Então, eu acho interessante o Salmo 37. Eu me identifico muito com ele, por causa que ele tem essa coisa. Ele começa assim, o Salmo 37, no verso 1, diz assim: não fique indignado por causa dos malfeitores, né? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí ele fala assim, confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o seu desejo. Você vê que, assim, você tem uma condição para fazer uma coisa e tem outra condição que vem e completa. Tipo aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, a gente faz uma coisa, a condição é, você faz uma coisa boa e uma coisa boa vem até a gente. Entendeu? Seria a coisa perfeita de tudo. É claro que se Deus tem que satisfazer o desejo do meu coração e eu não fazer aquilo que agrada a Ele, se Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Só que o salmista está falando aqui, agrade-te do Senhor, ou seja, agrada o Senhor, faça como Ele quer e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço aquilo que é a vontade, se a minha vida tem essa atitude de fazer aquilo que agrada o Senhor, aí sim o meu coração, né? Porque tem gente que fala assim, né? Não, a palavra de Deus fala que Deus vai satisfazer o desejo do meu coração. Não, mas não é que ele está falando assim, se você faz conforme Ele quer. Se a sua atitude for assim. Para exemplificar, para Deus atender à vontade do seu coração, você precisa estar vivendo no centro da vontade de Deus. Isso. A partir do momento em que você vive no centro da vontade de Deus, você está vivendo aquilo que Deus já tem preparado para você. Então existe ali uma sincronia do seu coração para com o coração de Deus. Então você vai começar a ansiar pelas coisas que são de Deus e você vai começar a entender aquilo que Deus tem preparado para você. É a mesma coisa que a gente falou do em nome de Jesus, né? Quando você está você está caminhando conforme a vontade de Deus, aí você fala, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, certo? Por quê? Porque você está fazendo aquilo que é para glorificar a Deus. Sim, você está dentro daquilo que Ele quer. Aí você pode usar esse termo, né? Agora, se a gente viver uma vida errada, né? Uma vida de prostituição, de erro, mentira, aí como que Deus vai agradar o desejo do meu coração? É onde entra aqui o 13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Né? Ou, em algumas traduções, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque é exatamente assim isso. que é a minha versão. E não nos deixes cair em tentação, mas
Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque é exatamente sobre isso. É você, a partir do momento que você está vivendo no centro da vontade de Deus, você está se afastando dos caminhos do que é o pecado. Logo, você vai começar a viver aquilo que Deus tem preparado para você, porque você está caminhando no caminho que deve ser. E a gente volta na graça comum e na graça salvífica. O sol nasce para todo mundo. Todo mundo pode ser próspero. Todo mundo pode viver aquilo que Deus tem preparado, de certa forma. Mas só quem vive no centro da vontade de Deus, quem vive de acordo com aquilo que Deus tem projetado, que vai viver a plenitude do que Deus tem preparado. Deus já tem tudo preparado. Deus já tem todas as minhas bênçãos preparadas. As minhas bênçãos já são minhas. Elas estão lá. Só que para eu alcançar as bênçãos, não vai ser a minha oração falando, Pai, me dá, que vai fazer eu alcançar. Mas é a oração que fala, Pai, que eu esteja no centro da sua vontade. Que eu esteja caminhando de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque então você vai alcançar a sua bênção. É como assim, né? A gente, por ser pastor, a gente conviveu bastante vezes essas coisas. O Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo está desempregado. Aí ele vai até lá, carteira de trabalho, chega até mim, que sou pastor, né? Pastor, ora. Aí como eu sou um pastor que tem uma unção tremenda, né? Eu vou lá, eu oro, faço aquela oração poderosa. Aí no outro dia a empresa chama ele. A carteira de trabalho chega, faz assim, ó. Chega, treme na mão do pastor. Aí no outro dia a empresa chama ele e fala, tá vendo? Pastor orou. Em nome de Deus, tem uma unção na oração. Não, não é assim. A gente tem que viver assim, tem que saber como viver. Assim, é que nem o Rodrigo falou, o serviço já estava pronto, já estava lá. Só que assim, nós somos testar a nossa fé por várias maneiras, de várias formas. É a oportunidade que a gente tem de mostrar a Deus que a gente tem fé. Ah, porque chamou o pastor por lá? Não, porque assim, eu estou tranquilo, eu sei que, sabe, eu sei que Deus não vai deixar... É que nem no versículo 33 aqui, que fala assim, né? É buscar as coisas dos céus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando do quê? Comida, bebida e vestimento, né? Que antes do versículo 33 ele trata disso daí, que até quem fala que as flores, né, que são, né? As flores têm um vestimento mais bonito do que Salomão, fala dos passarinhos que, né, que não trabalham e eles... É isso daí. Aí fala que assim será com a gente. Então, todos nós já temos aí, nós já temos essas providências. Muitas vezes o que você pode até perguntar aí, não, por que tem gente que de repente ela passa fome? Porque a gente mete a mão pelos pés. A gente tem alguma coisa, a gente precisa administrar a vida da gente, a gente administra mal, perde tudo, aí vive num momento um momento muito terrível na vida da gente. Porque não administramos aquilo que Deus colocou na mão da gente. Mas não é Deus, porque por Deus todos, inclusive quem não teme a Ele, isso é para todo mundo. Essa providência Deus o tempo todo. Quando Ele fez o Éden e todo mundo que morasse lá ia viver bem, todo mundo já teve que comer, que vestir, vestir não, lá não se vestia, mas lá comer e beber estava tudo certinho lá para nós. Entendeu? Então já tá, a providência de Deus já é sobre nós. Deus é justo nisso. Só que nós que somos maus administradores, a gente erra e depois a gente quer jogar a culpa em Deus. Vai. Existe também a questão do... Muitas das vezes Deus nos pega, nos leva para uma situação para Ele mostrar que nós somos dependentes dEle. Uhum. Que nem eu sempre conto. Eu morando em Osasco, a gente saiu de Osasco, foi morar em Iperó. A gente foi morar debaixo de uma palavra de dependência. Deus já tinha falado comigo, tinha confirmado com a Thaís, tinha falado com a Thaís e confirmado comigo, que ia ser um período de dependência, onde nós iríamos entender que nós somos dependentes totalmente, unicamente dele, né? De Deus. E foi um ano difícil. Não foi um ano fácil, nós passamos um ano lá, mas foi um ano em que nós nos fortificamos na fé,
Foi um ano em que nos aproximou muito de Deus, que nós entendemos que nós somos dependentes de Deus e nós passamos por algumas provas, principalmente na questão financeira. Mas ali Deus, todos os dias, Deus entrava com uma providência. Que aí a gente volta na questão do Deus já tem preparado. Deus já falou, ó, vocês vão passar um período de dependência. Aí aquilo, cabia a mim e a Thaís o quê? Viver aquele período de dependência, e durante aquele período de dependência, a gente fala assim, ou nós adoramos ao Senhor e servimos ao Senhor, independente de qualquer coisa, ou a gente abre mão aqui e vive pela força do nosso braço. Que é o que muitos fazem. Que é o que aconteceu com o povo no deserto. Todos os dias eles recebiam a provisão, eles recebiam o maná. E muitos, em sua grande maioria, achavam por bem reclamar, enquanto outros ainda se colocavam na presença do Senhor. Uhum. Então, a oração, ela entra nisso. Todos os dias nós orávamos, Pai, que seja feita a sua vontade. Nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós vamos ter, se amanhã nós não vamos ter. Mas que seja feita a sua vontade. E ali nós vivemos a plenitude da dependência de Deus, e a gente... Foi algo sobrenatural. Mas aquilo, nós escolhemos o quê? Nós, aspas, né? Escolhemos nos manter na presença do Senhor. Eu falo entre aspas porque não fomos nós que escolhemos nos manter na presença do Senhor, mas a sua graça, a partir do momento que nos alcança, nos sustenta no caminho até o fim. Então, aí fica uma pergunta. A graça sustenta. E por que tem uns que caem? Pergunta. É uma pergunta fácil pra você. A graça sustenta. Algumas pessoas caem pelo fato de que elas preferem Sodoma e Gomorra. Então, ela não teve a graça. Ela recebeu a graça comum, mas a graça salvífica talvez não. A graça salvífica não alcançou. Porque como a Bíblia fala, é meio pesado, a Bíblia fala. Os calvinistas, eles usam esse termo, né, a graça irresistível, né? É meio esquisito isso daí, assim, é meio pesado. Às vezes é difícil de algumas pessoas entender, mas na real é essa, né? A partir do momento que a graça vos alcançou, nem vocês resistiram, por quê? Porque a graça tinha alcançado vocês. Não é mérito. Por isso que a gente fala que oração, jejum, nada é meritório, né? Não é mérito nosso, o mérito é total da graça de Deus. A partir do momento que a gente é alcançado pela graça, por isso que a gente precisa buscar em Deus, né? Apesar que, é que a gente fala, se a gente vai fazer o estudo da salvação, da graça, né? A gente vê que tudo vem de Deus. Quando a gente está nos piores momentos da vida da gente, porque o Romano nos diz que a gente é inimigo de Deus e a graça nos alcança. Então, assim, tudo vem dele, né? Mas é uma coisa que vale a pena a gente estar, né, buscando em Deus isso. Ló, ele se mantinha na presença. Ele orava, ele tinha a sua intimidade ali com Deus. E Deus, em sua misericórdia, ele fala, vai, tira a sua família de lá, porque eu vou acabar com tudo. E quando vocês saírem, não olhem para trás. Vai dar ruim. Você vê que uma simples desobediência traz um caos. Tanto, né? Só que aí existe um detalhe. A graça salvífica ali não foi para a família de Ló, foi para Ló. A família foi alcançada, foi coberta pela graça comum através da graça salvífica de Ló. Efésios diz, né, que a mulher santifica o marido, né? Ou o marido santifica a mulher, né? E ali não salva, né? Santifica. E ali eles foram tirados da terra. Só que a mulher de Ló, ela optou por sentir saudade das coisas, das pessoas e olhar para trás. Me falha a memória qual que é a passagem, mas fala que quem pôs a mão no arado
já não pode olhar para trás. Então, quem foi alcançado verdadeiramente pela graça salvadora, pela graça irresistível de Deus, ela pode cair. Ela pode cair. Por quê? Porque nós estamos fadados ao erro através da nossa herança adâmica, através do pecado a mancha do pecado que há em nós. Nós podemos cair, porém não ficar caídos. Cair não quer dizer que você rejeitou a graça salvadora, a graça irresistível de Deus. Significa que no caminho você caiu, você tropeçou, você errou. Só que você levanta, sacode a poeira, fala, Pai. Aí a gente volta na oração. Pai, eu me afastei do Senhor. Quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, trazendo para o contexto homem e Deus, o que acontece ali é uma situação de queda. Ele foi alcançado. Nós temos um pai, 2 filhos. O filho que saiu, o filho pródigo, nós podemos entender ele como sendo o filho que foi alcançado pela graça absoluta de Deus, pela graça salvífica, e o filho que ficou com uma graça comum, porque ele estava debaixo da cobertura ali da bênção do Pai, da graça do Pai. Porém, ele ainda não tinha, ele não foi alcançado, não foi tocado pela graça. Como ele não saiu da casa, então ele estava sendo beneficiado. Estava sendo beneficiado. Já o filho que sai, quando ele vê o que estava acontecendo, ele volta e fala, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de chamado de filho. Faz de mim como teu servo. É uma oração. É uma oração. Ali a gente vê a oração que nós precisamos fazer quando nós caímos. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Só que nós nos colocamos no lugar de servo. Porque muitas das vezes nos falha a memória e a gente esquece que a nossa posição não é mais como apenas servos, mas sim como filhos. Então, nós caímos, nós voltamos e Deus nos dá uma sandália nova, um manto novo, um anel novo. Por quê? Porque você está voltando a viver na plenitude daquilo que Deus tem para você, no centro da vontade de Deus. Se fosse aquele que estava em casa, se ele que saísse, ele não voltava. Ele não voltaria. Porque a graça não ia sustentar ele. É isso que é interessante. Você vê Davi. Davi ele vivia conforme a vontade de Deus, né? Porque a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus, ou seja, ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Aquilo que estava no coração de Deus é o que ele fazia. E ele, naquele momento com Betseba, ele foi no fundo do poço, né? Ele seguiu o coração amigo dele. demais, né? Matou alguém amigo demais, se prostituiu com uma mulher casada. Quer dizer, ele fez tudo errado. Aí você vê lá no Salmo 51:10, se não me engano, que ele fala assim, Pai, não tire de mim o teu espírito. E a pessoa, de todo esse erro que ele teve, para ela fazer um clamor a Deus, para não tirar o espírito dele, ela só faz esse pedido porque não saiu o espírito dele. Porque no momento nenhum o espírito saiu. Mesmo ele errando, o espírito dele saiu. Então, a gente falha. Não... E Deus entende, porque não é fácil. Aqui dentro está o pecado. Por mais que a gente tenta fazer as coisas certas, o pecado aqui, então quer dizer, é uma luta de dentro para fora, não é fácil. Então Deus compreende isso. Né? Deus compreende. Então às vezes a gente até tem vamos dizer assim, um momento que é não aprovado por Deus, até para Deus mostrar para nós mesmos que nós dependemos dele, assim como você falou da sua ida a Iperó. Ali foi uma coisa financeira. Mas até para mim ser santo, eu tenho dependência. Aliás, tudo que você pensar que a gente for fazer, você que é totalmente de bom, dependente de Deus. Efésios 2:10 diz que Deus cria as boas coisas para que a gente as cumpra. Então, até para a gente fazer coisa boa, Deus cria, aí a gente vai e faz. Porque por nós a gente não faz. Por nós a gente não faz. Às vezes a gente pensa
que a gente está fazendo alguma coisa boa, mas é assim, que nem... Tem aqueles momentos que vem na cabeça da gente de alguma coisa que a gente tá fazendo, né? Tipo, eu já tive um momento assim de eu estar lá no meio na rua entregando marmita para os moradores de rua, num lugar muito perigoso, perigoso demais até. Eu não sinto esse medo quando eu vou para lá, mas aquele dia eu tava até meio assim, Precioso. inclusive tinha um pitbull muito grande no local. Então eu senti meio assim. Aí quando tudo passou, eu fiquei pensando, sabe como dá aquela caidinha assim, caramba, olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente se sente meio, né? Aí veio esse versículo. Deus cria as boas coisas, as boas obras para que a gente as cumpra. Eu falei, Marcos, sai fora. Esquece. Limpa. Sai. Deleta porque não tem nada a ver. Porque a gente sabe que nós passamos o que passamos, estava onde estava, foi uma boa obra. Fizemos, mas porque Deus criou ela e nós fomos lá, só cumprimos ela. Quer dizer, a glória é só É só dele. de Deus. E a gente precisa do que para a gente entender essas coisas e nos fortificar? É a oração. Então, assim, irmãos, você pode perceber que se você entendeu aí o contexto da coisa, você vê que às vezes eu fiz uma pergunta retórica, outra vez o Rodrigo fez, que a gente fez uma pergunta que a gente já sabia, mas para poder vir a conversa. Mas, assim, a gente precisa entender isso. Oração não é para pedir. Oração é para a gente, é um momento de adoração a Deus. Por isso que a oração não precisa ser... Você vê que na oração do Pai Nosso, Deus fala assim, não faça como os fariseus que vai até, sabe, as praças para poder ficar orando, para todo mundo ver, né? Eles oravam 3 vezes ao dia, os judeus tinham isso, eles oravam 3 vezes ao dia. Então, quando eles oravam, os outros ajoelhavam, os fariseus se levantavam e faziam aquelas orações bonitas para que todo mundo pudesse ver que eles eram uma pessoa de Deus, uma pessoa que orava, uma temente a Deus. Então, ele só estava, ele não estava tendo uma comunhão com Deus, ele estava se aparecendo. Ela se mostrando. Isso. Então, a oração, faça como você quiser. Você quer orar alto, você quer andar, você quer sentar. Mas o que a gente precisa é ter um momento de intimidade com o Senhor. Você quer pedir? Peça intimidade. Peça presença. Porque é isso que a gente precisa pedir na oração. É a presença de Deus. É claro, vai haver momentos em que nós vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir alguma coisa? Vai, porque como um pai pede um Danone para o filho, nós vamos pedir algo para o nosso pai. Mas é aquilo que a gente falou, que seja para a glória de Deus. É que, assim, tem momentos que parece que as nossas forças foram embora. Tem momentos que parece que não vai dar certo. Mas no fundo a gente sabe que vai dar certo. Então o que a gente precisa pedir? Para que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria, amor, fé, para que a gente continue. A gente continue essa situação, porque a gente sabe que lá na frente Deus vai ser glorificado. É como aconteceu com Jó. Ele, no momento algum, ele ficou pedindo, Deus, me traz minhas coisas de volta. Não, ele simplesmente manteve a fé dele e uma hora ele foi glorificado. Entendeu? Assim também, Deus vai estar fazendo aquilo que tem que ser feito na nossa vida. A palavra de Deus em Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se ela é boa, agradável e perfeita, aí você fala assim, pô, mas eu tô nessa situação que nada tá bom, nada tá agradável. Mas a perfeição de Deus está ali. Porque muitas vezes é isso, precisamos estar dentro de uma situação para que Deus seja glorificado. É o que eu falo. Você pode não entender, você pode até não aceitar, mas é isso, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pode não ser boa, perfeita e agradável para você, mas para o que Deus tem planejado é aquilo. Eu garanto que para Paulo, André, Tiago, não foi bom, não foi agradável, tampouco é gostoso morrer da forma que morreram. Mas ali eles entenderam que a vontade do Senhor estava sendo cumprida e que aquilo era perfeito. E o que ia vir depois daquilo era bom, era perfeito e agradável. Você vê que a gente quer ir pro céu, todo mundo quer ir pro céu. Ninguém quer morrer. Eu ia falar Ninguém isso. quer morrer.
Eu estava até conversando numa célula, na última vez que eu fui na célula aqui, né, na nossa, no nosso condomínio, aí a pessoa falando sobre morrer. E ela desesperada, aí a gente começou a falar, eu falei, irmã, morrer é bênção. Aí ela falou, misericórdia. Eu falei, não, como que a gente chega ao Pai? Não tem outro jeito, a não ser o arrebatamento, que também vai ser um tipo uma morte. Então, a morte é que nos leva ao Senhor. Então, a morte, ela é bênção. Só que a gente, que às vezes, pela situação que foi, né? A gente estava falando de uma mulher que tinha morrido lá na igreja da Águas. Ela morreu, o cabelo passou por cima da cabeça, passou na cabeça dela, explodiu a cabeça da mulher. Então, quer dizer, uma situação feia. Mas para ela, ela foi pro braço do Pai. Se ela fez tudo como tinha que fazer, Se estava tudo dentro dos conformes. hoje ela está já vivendo um momento de gozo com o Senhor. Então, a vontade de Deus, aos nossos olhos, ela pode não ser boa nem agradável, mas a gente tem que entender que ela é perfeita. Eu posso estar passando um momento que não está legal, mas ela é perfeita, sempre vai ser perfeita. E assim, ela só não é boa e agradável aos meus olhos, porque aos olhos de Deus e às vezes de algumas pessoas ela está sendo boa e agradável também, né? Então é isso daí, oração é para você ter intimidade com Deus, jejuar é para você ter intimidade com Deus. Enfim, a vida da gente tem que ser uma vida de comunidade, de comunhão com Deus. Né? Viver tendo comunhão com Deus, a gente tem comunhão com Deus, tudo vai passar com mais facilidade e tudo no final vai ser perfeito. Você vê que esse versículo, você pode ver que a maioria das pessoas fala assim, é que esse versículo é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode ver que geralmente a pessoa muda. Mas só que ele não é, ele é bom, agradável e termina com perfeito, porque o final é perfeito. Então a vontade disso é boa, agradável e perfeita. Por mais que eu não sinto que seja agradável, mas é perfeito. Por mais que não pareça, né? É isso. O senhor estava falando sobre morte. Tem um versículo que eu tenho para mim como versículo da minha vida, que é Filipenses 1:21. Só que aí vamos voltar no 20, né? Isso está de acordo com o meu profundo desejo e a minha esperança de que em nada serei envergonhado, mas com toda a coragem, agora e sempre, Cristo será honrado em meu corpo, tanto em minha vida como na minha morte. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho esse versículo de Filipenses 1:21 como algo que eu carrego. Assim como Lutero teve o justo viverá pela fé, eu tenho para mim essa passagem, porque ela resume bem alguns pontos do que é a vida do cristão. Porque para nós viver é Cristo. Para viver Cristo nós precisamos ter contato com Ele. Nós precisamos conhecer a Ele, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos ouvir. Nós vamos conhecer o Senhor através da palavra, através da intimidade, em oração, em jejum. E enquanto nós vivemos, nós vamos viver Cristo. E vamos buscar viver a plenitude do que Ele tem preparado para nós. Viver na intimidade, viver em comunhão com Ele. E morrer a lucro exatamente por conta disso, porque morrer não é agradável. Existem formas inúmeras de morrer. Algumas mais tranquilas, outras bem desagradáveis. Mas para quem tem a salvação, para quem foi alcançado pelo Senhor, existe a convicção de que morrer é lucro. Porque você vai viver Cristo. E quando você morrer, você vai viver com Cristo. Eternamente. Então é lucro. A gente vê a vida do século II. A gente vê as pessoas que era terrível, porque o pessoal criou aqueles como chama o nome? Os Coliseu, eles criaram o Coliseu, acho que foi na época de 68, depois de Cristo, fizeram o Coliseu e a diversão deles era matar cristão. Para a gente hoje, olhando assim, aquele milhares de cristãos morrendo,
E daquela forma a gente fala assim, isso não é bom e não é agradável. Só que eles lá, eles via como bom e agradável. Porque eles tinham isso no coração deles, que eles queriam morrer em nome de Cristo. Então, quando alguém ia matar um cristão, para eles era a coisa mais feliz. Tanto é que quando eles iam para o Coliseu, eles iam fazendo o quê? Eles iam louvando, assim. Todos eles iam louvando. E veja só que eu acho uma coisa que, assim, que vem sempre na minha mente. Falou de Coliseu, que assim, eu tenho, na minha casa, tem eu, a minha esposa, a Sandra, tem o Lucas de 11 anos e a minha filhinha de 3 anos. A filhinha de 3 anos é o bebelô, né? Tudo assim, todo mundo faz de tudo para ela não se machucar, protegendo ela. Mas naquela época, ó, se fosse a época do Coliseu, ia nós quatro pro Coliseu. A família toda aí. E ele estava tão feliz, agora eu fico imaginando uma criança de 3 anos, o pai olhando para aquela criança e conseguir ter uma felicidade, mesmo que a filha dele vai ser abocanhada por um leão. Isso é uma coisa muito tremenda, é uma coisa muito forte, é uma coisa assim que talvez para a maioria das pessoas não consegue entender isso. Não, minha filhinha, não, mas a minha filhinha está morrendo em nome de Cristo e daqui a pouco eu vou encontrar com ela lá no céu. Então, assim, isso daí as pessoas não eram simplesmente convertidas, elas eram muito convertidas. Usar a linguagem do Neto, né? Ele fala assim, não foi falta, isso aí foi muito falta. Então é a mesma coisa. Eles não eram convertidos, eles eram muito convertidos, porque, a ponto de estar morrendo a família e eles estão felizes porque a família toda vai para o braço do pai. Eles não eram crentes, né? Eles eram cristãos. Isso. Muito cristão, né? É Muito diferente. cristão. É. Então é isso aí, é por isso que eu gosto muito de. Agora a gente está no ano no mês de outubro, é o mês da reforma, né? Que daqui dia 31 vai ser comemorada a reforma. E se você comemora o Dia das Bruxas, por favor, te converta. Tem uns que querem Halloween, né? A gente quer a reforma. Tanto é que no nosso canal nós passamos vários estudos da reforma. Acho que tá desde junho a gente passou alguns estudos da reforma. Mas assim, era até bom que eu tivesse preparado para esse mês, né? Mês de outubro. Mas a gente vem trazendo eles assim mesmo e é bom que você que não é inscrito no nosso canal, se você se inscrever, você entra no nosso canal, você vai ver lá. Estudo sobre a reforma. Aí você vai ver falando sobre o século I, século II, vai falar sobre como fala lá, os 10 anos, os 1000 anos lá de, como chama aquele, fala? Ah, Jesus, esqueci o nome. Que era o tempo que tinha, Me fugiu agora. deu um branco agora. Você quer assim, é a Idade Média, né? Isso, era a Idade Média. Na época da Idade Média, onde que existia tanta coisa, morria muito cristão, todos eles eram, assim, pessoas que eram injustiçados, né? Era tido como hereges e tal. Então, Cristão morrendo na mão de cristão. cristão matando cristão, é incrível. Eu acho interessante a história toda, porque a gente vê umas coisas onde você vê pessoa que nós trazemos hoje teologias, como o Zwingli, né? A gente vê lá Calvino, ele trouxe uma teologia que todo mundo chama a teologia calvinista. Mas, na verdade, essa teologia calvinista, ela veio de Zwingli. Zwingli morreu, Calvino deu continuidade, e ela foi tida como teologia calvinista, mas ela veio de Zwingli. Só que Zwingli matou muito anabatista, matou muito pietista, muito puritano. E até mesmo luterano. Aí você fala assim, com um homem de teologia tão forte como essa, e matou tanto cristão. Então, assim, foi uma época assim que o diabo acho que tava pulando sorto, né? Tava sentado na cadeira batendo palma. Então foi 1000 anos dessa Idade Média aí que foram terríveis. Então é muito interessante estudar isso, porque assim, a Bíblia às vezes tem pessoas que falam, já li 30 vezes. Mas às vezes falta a gente entender como que o pessoal está vindo, desde Adão para cá, como está acontecendo, o que eles fizeram de erro, para a gente não fazer o mesmo erro. A gente aprende o erro que foi feito lá atrás, para que a gente não venha repetir eles agora. E a gente ser mais humano. Entendeu? Então, eu vou ver o que a gente consegue trazer aí, para trazer alguma coisa sobre, lembrar aí sobre a reforma, durante esse mês aqui, em homenagem ao 31 de outubro, tá certo? Então é isso aí. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, mas
faça isso para a glória de Deus, para adorar o Senhor e não por interessado, né? Porque, como eu sempre falo, oração não pode ser um amuleto, né? Tem gente que vai falar assim, ó, eu acordei e não orei, meu Deus, meu dia vai ser uma desgraça. Eu acordei Vai e dar não tudo orei. errado. Vai dar tudo errado. Não, oração não é amuleto. Oração é um momento de expressar minha adoração ao Senhor. Tá bom? É isso aí. E só para a gente finalizar com isso tudo, porque é o que fecha a oração do Pai Nosso, e fica aí também para fechar nossa conversa de hoje. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É a conclusão da oração. E eu acho que não tem frase melhor para a gente Terminando. encerrar. É isso aí. Bem, esperamos que aqui Deus possa estar trabalhando um pouco na sua vida, né? Talvez você que tinha sempre uma visão de oração diferente, né? Oração é pedir, não. Oração é doar, é dar. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Tudo aquilo que a gente dá para Deus, para as pessoas, com amor, com fé, com justiça, isso daí vai agradar a Deus e isso aí vai ser muito bom para a gente, porque vem dar paz. Tem muitas pessoas que não sentem paz porque ela não faz as coisas que agradam o Senhor. A partir do momento que a gente... Inclusive, eu tenho até um devocional para falar sobre isso daí. Por que as pessoas estão passando por tantos problemas? Aí eu falo, eu sei por que você está por isso. Aí tem um versículo que diz isso. Que a gente, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for justo, pensar nessas coisas. Né? É isso que ele está falando. Acho que é Colossenses ou Filipenses. Ele fala sobre Filipenses. Tá bom? Então é isso aí, meu irmão. Beijão para todos, graça e paz. Paz Até a a todos. próxima, se Deus assim Até. permitir. Deus te abençoe. Amém. Quer fazer um devocionalzinho, querido? Pra gente já ter Assim, no susto? É, Eu não tenho nada preparado. Assim, esses daí são os melhores.